Na aula prática de hoje, iremos analisar as características da associação de resistores em série e resistores em paralelo. Aqui nós temos 8 resistores, onde analisando as cores de suas faixas e sua ordem, e comparando com a tabela do código de cores, percebemos que 5 deles contêm uma resistência equivalente a 1 kΩ e 3 deles contêm uma resistência equivalente a 330 kΩ. Bem, para realizarmos as medições, nós usaremos um aparelho chamado multímetro de bancada. Mas antes, temos que fazer a conexão das ponteiras de prova, onde a vermelha vai no borner vermelho acima e a preta vem logo abaixo. Como vamos medir a resistência, temos que selecionar essa medida apertando o botão que contém a unidade de medida de resistência. Para confirmar, verifiquem na tela do multímetro, onde estou indicando aqui no vídeo, se esse símbolo aqui aparece. Para realizar a medição, temos que colocar as ponteiras de prova nos terminais dos resistores. E antes de associarmos os resistores, vamos medi-los individualmente. Perceba que o valor medido nunca é exatamente 1 kΩ, e isso ocorre devido à tolerância que é indicada na última faixa do resistor. No caso desses, a cor é dourada, ou seja, mais ou menos 5% de tolerância. Enquanto nos de trás, que são de 330 kΩ, nós temos que a cor é prata, ou seja, mais ou menos 10% de tolerância. É interessante vocês irem anotando os valores que estão sendo medidos para no final conferir se a medição final bate com o resultado esperado. Para associar eles em série, nós devemos colocá-los dessa forma, com um de seus terminais colocados na mesma coluna dos outros. Essa associação representa esse circuito montado, que contém 5 resistores em série. Fazendo a medição adicionando de 1 a 1, nós percebemos que os resistores estão tendo seus valores somados, e no quinto resistor, eles contêm algo próximo a 5 kΩ. Inclusive, eu gostaria que vocês verificassem se o resultado de vocês da soma dos resistores que nós medimos bate com esse ou chega próximo, considerando uma tolerância aí de mais ou menos 5%. E agora, iremos fazer o mesmo processo com os de 330 kΩ, que pode ser representado dessa forma em um modelo esquemático. E realizando essas medições, nós verificamos que o que aconteceu com os de 1K se repetiu nesse processo, o que evidencia a veracidade da afirmação de que os resistores, quando associados em série, têm sua resistência somada. Agora, passando para a associação paralela, nós temos 2 de 330 kΩ associados, 2 de 1K e 1 de 1K associado com 1 de 330K. Essas ligações podem ser representadas por esse circuito. Note que para fazer a ligação na placa, nós temos que colocar os dois resistores em uma mesma fileira, ou seja, a mesma coluna, de tal forma que seus dois terminais estejam na mesma coluna. Verificando primeiro os de 1 kΩ, nós vemos que o resultado gira em torno de 0,5 kΩ, que bate com um conceito teórico que diz que quando resistores iguais estão ligados em paralelo, nós temos a resistência equivalente, ou REC, igual ao valor dele dividido por 2, ou seja, o valor do resistor dividido pela quantidade de resistores associados em paralelo. E ao verificar a ligação dos resistores de 1 kΩ e 330 kΩ, nós vemos que o resultado segue a regra de que ao associar resistores em paralelo, a resistência equivalente vai ser sempre inferior ao valor do menor resistor. E nesse último nós vemos que acontece o mesmo que o primeiro, porque nós temos 2 resistores ligados em paralelo com uma resistência igual em ambos. É perceptível que ao associar resistores em paralelo, a resistência equivalente acaba diminuindo. E podemos provar isso associando todos os resistores de 330 em paralelo. E ao ir retirando 1 a 1, vocês podem perceber, podem notar aí que a resistência acaba aumentando de forma proporcional à quantidade de resistores. Entretanto, isso só é válido, como eu falei, essa proporcionalidade só é válido quando os resistores têm valores iguais. Para resistores de valores distintos, vale a outra regra. Ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da soma dos resistores associados em paralelo. Vejamos agora o que acontece ao fazer o mesmo com os de 1 kΩ.
Notem que, novamente, né, ele vai aumentando, a resistência vai acabar aumentando de forma proporcional à quantidade que está sendo retirada. E por último, iremos ver a associação mista, ou seja, uma associação série associada com a associação paralela. Nesse caso, nós temos dois resistores de 1 kΩ em série que estão em série com outros dois resistores associados em paralelo. E seguindo a lógica do que a gente viu até agora, esses dois que estão associados em paralelo devem dar algo próximo a 0,5 kΩ, que vai ser o valor do resistor dividido pela quantidade de resistores associados. Nesse caso vai ser 1 kg dividido por 2, porque eles têm, no caso, o mesmo valor de resistência. E como eles estão em série com outros dois de 1 kg, então a resistência total deve dar algo aí por volta de 2,5 kΩ, né? Ou 2.500 ohms. Essa associação ela pode ser representada por esse circuito, onde nós vamos ter os dois resistores em série, associados em série também com outros dois que estão associados em paralelo. E fazendo a medição, nós percebemos que dá algo próximo a isso, né? Que a gente disse que vai ser ali os 2,5 ohms. E vai estar dentro da nossa margem de erro esperada, que é de mais ou menos 5%. Passando para um outro arranjo formado por um resistor de 330 associado a dois de 330 em paralelo, eles podem ser esquematizados dessa forma. E é esperado que a medição dê algo em torno de 495 kΩ de resistência total, já que vai ser a soma desses 330 que estão em série com a metade dele, que vai ser 165 kΩ. Não estranhe o fato do aparelho estar indicando 0,42 tal. Isso acontece porque o multímetro de bancada troca automaticamente a escala que está sendo medida. Ou seja, ao invés de estar medindo em quiloohms, que é equivalente a 10 elevado à terceira, ele está medindo, nesse caso, em mega, que é equivalente a 10 elevado à sexta. E justamente por isso, ocorre essa redução de 3 casas decimais no resultado final. Bem, chegamos ao final da aula e eu espero que essa demonstração tenha tornado o conteúdo mais claro e intuitivo. E como um lembrete final, vale ressaltar que, na teoria, nós entendemos os conceitos, mas é na prática que eles ganham sentido real. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.